Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 30 de novembro. Hoje a igreja celebra a festa de Santo André. Quero convidar você a rezar junto comigo para que possamos fazer uma boa reflexão do Evangelho de hoje. Concedei no Senhor que este dia seja agradável na vossa paz e sem pecado. Brilhe sobre nós a vossa luz e dirigi o trabalho de nossas mãos. Dai-nos vossa sabedoria eterna, para que reconheçamos vossa presença em tudo, sobretudo nos irmãos mais pobres e sofredores, e sejamos pacientes para com todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, André, ele nasceu em Betsaida e foi o primeiro discípulo de Jesus. É dele a frase, achamos o Messias. No milagre da multiplicação dos pães, ele apresentou o menino com os 5 pães. Viveu 3 anos com Jesus e esteve presente nos principais acontecimentos da vida dele e em Pentecostes. A partir daí, pregou o Evangelho com grande coragem. O martírio dele foi em 30 de novembro do ano de 63, sob o governo de Nero. O Evangelho relata para nós o chamado de André e de seu irmão também. E a resposta imediata e o seguimento de ambos são exemplo para nós, né? Assim, Jesus vai chamando e vai formando a nova comunidade do reino. E é Ele próprio quem o chama, como é Ele próprio também quem nos chama. Deixar trabalho e família para segui-lo foi uma ruptura corajosa, porque a família representava segurança, enquanto uma vida de pregadores ambulantes, que era a vida de Jesus, significava uma opção insegura, né? Totalmente insegura, de insegurança. Ao ouvirmos o chamado, não somente de Santo André, mas dos apóstolos, né? Nos recordemos que o Senhor chama também a cada um de nós. E uma coisa que nos chama a atenção no Evangelho, nos evangelhos, quando Jesus faz o chamado deles, é que imediatamente eles deixam aquilo que estavam fazendo e põem-se a seguir Jesus. E aí nós podemos nos perguntar, você se conhece, sabe o que você está vivendo e sabe também que o Senhor te chama, como me chama todos nós. Diante do chamado que o Senhor te faz, qual a resposta que você tem dado? É imediata também, ou você tem protelado, fica empurrando com a barriga, amanhã eu faço, amanhã eu vou, e veja, o chamado que o Senhor faz, o chamado do qual eu estou falando, não necessariamente é para você abandonar a sua família, ou não é para você abandonar a sua família e sair em missão, além fronteiras, ir para outro país, abandonar tudo, seu emprego, seu trabalho. Não é disso que estou falando, não é? Até por questão de responsabilidade com a sua família, de cuidado, né? Deus te chamou a ser pai e te permitiu ser mãe, ter os seus filhos e cuidar deles. Não é isso. Agora, é fato que o Senhor chama a cada um de nós. E chama você como pai de família, chama você como mãe de família, chama você como filho a ser missionário, a viver o Evangelho, a ser cristão todos os dias. E nós não precisamos ir além fronteiras para ser missionário, para viver as coisas de Deus, né? O primeiro lugar onde nós somos chamados, e talvez o lugar mais difícil de viver o nosso cristianismo, é dentro de nossos lares, na chamada igreja doméstica.
Mas diante do chamado e daqueles que ouvem, recebem o chamado do Senhor e imediatamente põem-se a segui-lo, como que está o seu seguimento a Jesus? A resposta que você tem dado ao Senhor qual é? Às vezes você recebe um chamado por meio de um sacerdote, por meio de uma pastoral, a servir de modo especial através de um ministério da igreja, e você sempre diz não, não porque o meu trabalho não me permite, minha escola não me permite, não porque eu não tenho tempo, não porque eu não tenho coragem, porque eu não consigo, tenho vergonha. Qual tem sido a sua resposta diante do chamado que o Senhor tem feito para você? Às vezes um chamado para ir à missa, né? Para ir à missa, que é a obrigação de todos nós católicos. Você tem dito não para o Senhor. Então, olhemos como exemplo, tenhamos como exemplo a resposta dos apóstolos, hoje de modo especial de Santo André, né, na festa que celebramos, e observemos a nossa vida e saibamos dar uma resposta positiva para o Senhor. É difícil compreender aquele que diz não para Deus aqui, nesta vida, mas deseja alcançar o céu. Como é possível? Diante do chamado que o Senhor te faz, a viver a tua fé de forma concreta, servindo, né? Quantos chamados talvez você já recebeu para visitar um asilo, visitar um enfermo, sair arrecadando alimentos para montar uma cesta básica e entregar para quem precisa. Quantas vezes, de repente, Jesus já apareceu na sua frente através de um pedinte, de um andarilho, e você às vezes se negou a ajudar, né? Olha, observa a sua vida. Como cristãos, todos nós somos chamados, e como cristãos, todos nós precisamos dar uma resposta diante do chamado que o Senhor nos faz. Qual tem sido a sua resposta? Positiva ou negativa? Observemos então a resposta dos apóstolos, que sirva para nós de exemplo, para que nós também, assim como cada um deles, possamos dizer sim para o Senhor e viver uma vida que seja agradável a Deus, colocando em prática aquilo que o Senhor quer para nós e para aqueles com os quais nós convivemos. Sejamos missionários, sejamos de Deus, sejamos cristãos todos os dias. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.